Boa noite, meu nome é Pedro Castro e fiz o sistema de voluntariado junto com meu amigo Heitor Quental. Bem, nós usamos as bibliotecas READH para deixar o sistema mais bonito, exibindo os prints com cor e com uma caixa de texto, e separamos o nosso sistema em módulos. Então, tem o arquivo main, que executa todo o sistema e chama as funções dos outros módulos, e tem também a base de dados, que foi usado para guardar os dados com JSON, e as funções auxiliares, que são usadas para usar funções que manipulam o JSON. Bem, aqui no sistema inicial, no main, a gente importa cada uma das funções. Por exemplo, cadastro, a gente importa cadastrar usuário, cadastrar ONG, e prossegue aqui. Então, a gente usa o while true como uma estrutura de repetição que vai exibir o menu principal o tempo todo para o usuário, caso esse menu só para caso ele clique na opção de sair, a opção 4, que dá o break. Caso contrário, ele continua aqui e você pode escolher uma das funções, como cadastrar usuário, cadastrar ONG ou fazer login. Então ele faz a chamada de funções e no caso do login ele chama a função login, que retorna uma lista um dicionário com todos os parâmetros que são usados para o usuário. Então, se o usuário estiver logado e o tipo for usuário, ele retorna o parâmetro de usuário logado. Caso for do tipo ONG, ele retorna usuário logado como ONG. Enfim, continuando aqui, ele usou também o while true para um segundo menu, que seria o menu do usuário, e outro while true para o menu da ONG logada, que no caso as funcionalidades são diferentes. Ela pode criar evento ou voluntariado por enquanto só. Então, ele tem a opção de editar perfil no menu do usuário e vai fazer essas chamadas de funções também. Bem, para aqui em cadastro, a gente importa as funções novamente e ele cria outras funções como validar e-mail, que valida se o e-mail contém arroba ou ponto, e ponto no caso, e se a senha tem no mínimo 6 caracteres, uma letra minúscula, uma maiúscula e um número. No caso a gente usou o N, que é uma função que identifica caso qualquer uma dos caracteres digitados atenda esse requisito aqui, no caso o caractere .isUpper, que identifica, que percorre a string e identifica se tem alguma letra maiúscula. O mesmo acontece no slower para minúscula e o mesmo também acontece para o isDigit, para no caso do identificar um número. Bem, aqui a gente tem o cadastrar usuário, que também usamos o N, a função N, que valida o nome, que no caso ele procura dentro dos usuários se já existe algum usuário cadastrado com o nome. Caso exista, ele pede para digitar outro nome, porque esse nome de usuário já foi usado. Então aqui também temos outro while true, que valida o e-mail. Esse valida a senha, esse while true, que no caso ele tem um tratamento de erro que é preventivo. Ao invés de usar o try except, que é no caso de já dar erro, a gente usou a função strip. Para o caso do usuário digitar com alguns espaços, a própria função já tira esses espaços e dá uma entrada de manual certa. O uso dos consoles aqui para a função
deixar mais bonito a função reach. E aqui um novo usuário, que no caso seria o usuário cadastrado, que recebe que tem essa relação de chave e valor de dicionário. Então, tem o tipo, que seria usuário, porque existe o tipo tanto como usuário como ONG, nome, e-mail, senha, interesses, que criamos uma lista para cada um, no caso um array, e dados, que é a nossa base de dados. Ele usa a função append para receber o novo usuário dentro de uma lista. Então, também definimos cadastrar ONG, onde usamos a função n também, e assim por diante. Vou passar para os outros módulos. O mesmo se repete o processo para ONG, só que recebendo os parâmetros de ONG. Então, acontece aquelas mesmas funções de antes, porém agora recebendo o nome, e-mail, a descrição da ONG, que é algo que não tem no usuário. A ONG precisa dar uma descrição de quais são os objetivos dela, como por exemplo ajudar uma comunidade com um sopão, e os eventos criados. Aqui também usamos o módulo de calendário para o usuário tanto ver o calendário, que são as funções, que são os eventos que ele está cadastrado, que exibe a data de quando ele deve ir, como também ele adiciona evento ao calendário. Então, aqui ele usa o isInstant para ver se é do tipo dicionário, ou o isInstant para ver se é do tipo string. Então, ele coloca um nome e a data do evento, chamando a chave data aqui. Def adicionar evento calendário, carrega os dados, que é uma função lá dos auxiliares do JSON, que carrega todos os dados e retorna para que o sistema use. Então, ele usa aqui o if not para todos os eventos, e no caso do não tenha nenhum evento cadastrado disponível. E o for you em dados, que os usuários são caso o usuário e-mail tiver dentro de usuário logado, ele dá o update. Bem, também temos a parte de eventos, vou tentar ser um pouco mais breve por causa do tempo, que a gente usa o try_except como tratamento de erro. No caso, ele tenta criar o evento, aqui fazemos o tratamento de erro também com o strip. Então, ele pede a data, dá um input na data nesse formato. A gente usou a função date também, a função não, desculpe, é a biblioteca datetime. E usamos o try_except para tratar erro. Ele tenta esse formato. Se o evento, no caso, ele tentar cadastrar de uma data que já passou, no caso de uma data passada, ele dá erro. Caso seja futuro, como por exemplo o ano de 2025, ele aceita. 2026, desculpe. Então, o evento também recebe alguns parâmetros. Vou tentar também ser breve. E também tem a parte de perfil, que no caso ele tem o editar perfil, recebe usuário logado. Ele pode editar o nome ou as áreas de interesse, que as áreas de interesse seriam o tipo de voluntário que ele quer participar, como ajudar moradores de rua ou cães em rua e coisas do tipo. E atualiza o usuário no JSON. No caso, o for you em dados, pega o tipo usuário, e se o
que no caso que está percorrendo aqui, se o for igual a e-mail do usuário logado, ele dá o update. Tudo certo.